Que bom que você está aqui. Estou feliz por você estar aqui no nosso culto presencial, mas também estou feliz porque tem algumas pessoas nos acompanhando nesse momento, nessa transmissão. Que bom estarmos em comunhão juntamente com essa igreja. Você pode olhar para a pessoa que está mais próximo de você, perto de você, dizer para ela: que bom que você está aqui, que bom que você está nesse culto da família. É bom te ver aqui, buscando a direção de Deus, a bênção do Senhor nesse tempo. Quero compartilhar com você o livro de Zacarias. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia em Zacarias, profeta Zacarias. Fica ali, já no finalzinho do Velho Testamento, um pouquinho antes de Mateus. Zacarias capítulo 9, versículo 9 ao 11. E também o capítulo 10, o versículo 1. Quantos estão com a expectativa de que você vai receber uma chave, uma palavra do Senhor para o seu coração aqui nesta noite? Amém? Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, e estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Capítulo 10, versículo 1. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Você pode orar comigo mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, e nós abrimos nesse momento o nosso coração, nós cremos na Tua palavra. Ó Deus, fale conosco, Senhor,
através da tua palavra. Senhor, que nada venha tirar a nossa concentração, que nada venha nos distrair da tua palavra, Senhor. Ó Deus, há corações aqui nesta noite sedentos por ti, sedentos pela tua presença, sedentos a ouvir a tua voz. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, Pai. Nós pedimos isso, Deus. Ó Deus, peço que o Senhor também venha, ó Deus, me dar graça, Senhor, a transmitir essa palavra. Sou totalmente dependente do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aqui nós vemos nesse texto do profeta Zacarias algumas promessas para o povo, seu povo, o povo de Israel. Como é tremendo confiar nas promessas do Senhor. Como é bom confiar em Deus, naquilo que Ele prometeu. E não é nada bom nós confiarmos no dinheiro, confiarmos em ídolos, confiarmos em recursos humanos. Não, nós precisamos confiar em Deus, nas promessas do Senhor. As promessas de Deus é a nossa garantia, amém? Nós, como filhos de Deus, sabemos que a promessa de Deus é a nossa garantia, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Você crê nisso? Todas as suas promessas se cumprem. O povo de Israel aqui, essa profecia, ela aponta para as promessas de Deus, para esse povo. Eles estavam enfrentando aqui um dos seus piores momentos ali da história, momentos de perseguições que Israel, o povo de Deus, sofreu. O povo de Israel estava ali sendo liberto do exílio, da escravidão, mas o povo de Israel ainda estava com medo, e principalmente com medo do seu futuro. Ele estava com medo do seu futuro. E olha, se tem uma coisa que hoje nós vemos, é muitas pessoas com medo do futuro. Sim ou não? Porque ultimamente as notícias que nós ouvimos não são tão boas assim, não é verdade? Estamos enfrentando uma pandemia, é claro. Então há muitas más notícias. E por vezes essas más notícias, elas vão entrando no nosso coração, e quando você se pega, você já esqueceu das promessas de Deus, que estará com você em todo e qualquer momento, sim ou não? Deus está conosco em todo e qualquer momento, e por isso que nós não podemos deixar o medo entrar no nosso coração, e principalmente o medo do que está por vir, o que está lá na frente, no futuro. E essa mensagem, a mensagem de Zacarias aqui representava então uma promessa de Deus, estava baseada em um pacto de sangue que ele firmava com o seu povo, dizendo assim: nesse pacto, o dia da angústia passará. Deus está dizendo para você nessa noite: acredite, o dia da angústia passará. Creia nisso. O dia da angústia, sim, passará. Porque nós temos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, Ele precisa nos dar garantia e coragem. A palavra de Deus, o relacionamento com Deus, ela nos dá a garantia, porque tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É a garantia. Deus pode todas as coisas, e Ele vai fazer de tudo para que você, até o impossível, para que você seja feliz. Mas você precisa também buscar coragem nele. Bom, eu quero apontar aqui algumas figuras, 8 figuras que ilustram cada promessa que o Senhor fazia ao seu povo, o povo de Israel naqueles dias.
e que essas promessas também, você traz elas para você, no seu contexto, na sua vida, no seu dia a dia, o seu relacionamento com Deus, para o seu relacionamento com a sua casa, com a sua família. A primeira figura aqui é o poço sem água. Quanto a você, diz o texto, por causa do sangue da minha aliança com você, eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. A primeira figura aqui, usada pelo profeta Zacarias, foi o poço sem água. E essa era uma figura de angústia e desespero. Você há de se lembrar, talvez, você teve essa experiência. Eu tive essa experiência quando eu era pequeno, porque hoje já é mais difícil o poço, né? Alguns sítios ainda tem poço, aqueles poços feitos em casa mesmo, aqueles buracos profundos. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu ficava ali perto do poço, na casa da minha avó. Então, eu abria assim um pouquinho, a metade do poço assim, se olhava lá, aquele negócio comprido, aquele buraco comprido, e a água bem lá no fundo, né? Você já teve essa experiência? De alguém falar, cuidado, você não vai cair no poço, hein? Não ficar perto do poço, hein? Porque a figura do poço é um lugar angustiante, traz desespero, e era comum naqueles tempos ali usar um poço, mas um poço sem água, como um lugar de prisão. Descia-se ali o prisioneiro até o fundo e fechava o poço. Era quase impossível sair dali. E foi um poço assim também que Jeremias foi aprisionado, ali nos seus últimos dias ali de Jerusalém. Ainda que as pessoas que tinham voltado a Jerusalém, o povo de Israel já estava voltando para Jerusalém, diante de tantas lutas e opressão, eles ali se sentiram como um prisioneiro no fundo do poço sem água, e o Senhor tinha prometido a ele que os libertaria daquela condição, por causa de uma aliança feita com sangue. Eles tinham feito uma aliança com Deus, uma aliança feita com sangue, e que essa aliança prometera libertação e restauração do seu povo, era uma promessa da volta do cativeiro. Então este era um tempo de tamanha opressão, quando os servos de Deus ali se sentiam em um poço sem água, uma prisão sem saída. Mas a promessa do Senhor era que, por causa dessa aliança, firmada com o sangue do Cordeiro, do sacrifício, quando ali a lei havia sido entregue, então Ele os salvaria da prisão, como quem retira alguém desse poço, de um poço sem água. Veja essa aliança na passagem de Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Olha, entenda, hoje, da mesma maneira, o Senhor me lembra a você, essa aliança que Ele fez conosco. Como? Pelo poder do sangue do seu Filho Jesus. Amém? É essa aliança que nós temos. Essa aliança, ela é poderosa e libertadora. Assim como Deus estava firmando para esse povo: olha, eu tenho uma aliança contigo, meu povo. Eu tenho uma aliança com você, uma aliança firmada com o sangue. Eu gosto daquele texto de Romanos capítulo 6, versículo 22, que diz: mas agora que vocês foram libertos do pecado
e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Meus irmãos, nós temos uma aliança libertadora. Você é livre, amém? Você é livre por causa desta aliança. E ela foi firmada com sangue, o sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz. Lucas confirma isso no capítulo 22, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice, essas são as palavras de Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Nós temos uma aliança com Deus, amém? Firmada através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Essa aliança é eterna. Amém por isso. Glória ao Senhor por isso, que nós temos uma aliança. Por mais que nós nos sentimos, irmãos, como estava aquele povo de Israel, se sentindo num poço sem água, num lugar praticamente difícil, quase impossível para sair. Talvez no fundo do poço da solidão, do medo, medo do futuro, da desesperança, medo das más notícias. Creia, nós temos uma aliança firmada com Deus, e é Ele quem está nos prometendo que vai nos libertar desse lugar de angústia, desse poço sem água. Você crê nisso? Você crê nisso? A sua promessa está firmada, não apenas em palavras, ainda que para nós fosse mais do que suficiente a palavra de Deus, porque Deus, Ele não é um homem para mentir, mas Ele firmou tal promessa com o sangue do seu Filho Jesus Cristo derramado na cruz. Se você está sentindo no fundo do poço sem água, lembre-se da promessa de Deus. O seu libertador está a caminho, amém? O seu libertador está a caminho. Você precisa acreditar, porque Ele pode lhe arrancar de qualquer lugar onde tem medo, angústia, pavor. Deus, Ele pode tirar de lá, te libertar desse ambiente. Outra figura aqui que ilustra a promessa do Senhor é a fortaleza da esperança. Voltem à sua fortaleza, diz a palavra no versículo 12: ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. A segunda figura aqui das promessas do Senhor é a figura da fortaleza. As cidades antigas, elas eram cercadas por muro, e eram muros que traziam segurança aos moradores da cidade, porque em certa hora da noite, os portões eram fechados, os vigias eram colocados acima desses muros, num ponto estratégico dos muros, e toda a cidade poderia dormir tranquila. Mas aqui o contexto de Jerusalém naqueles dias era uma cidade sem muros, não havia segurança para o povo de Israel, nem muito sonhos, pois eles pareciam ali à mercê dos seus inimigos. Por isso essa figura aqui é especial, é tão especial, a figura da fortaleza, como alguém que saindo da sua prisão
do poço sem água, esse povo saindo do poço sem água. Ele só vê ruínas ao seu redor. E mesmo assim eles estavam livres, mas eles não conseguiam sentir bem. Eles estavam inseguros, porque não tinha muros a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, Ele convida a mim e a você a entrar em uma fortaleza diferente, não feita de pedras como os muros da cidade eram construídos, mas uma fortaleza de esperança e fé. E assim, também te convidando a sonhar, estando seguro para que você continue sonhando, no fundo do coração, colecionar novos sonhos, e fazer do seu coração a cidadela inabalável da esperança. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Quantos sonhos está dentro de você? Que o Espírito Santo do Senhor traga uma fortaleza, o socorro forte, a fortaleza do céu dentro do seu coração, que o seu coração se torne a cidadela inabalável da esperança. Assim, a restauração não apenas dos que perderam, mas a restauração duplicada de Deus, porque Deus é um Deus de abundância, a abundância virá. Deus é um Deus que restaura, como diz essa promessa, um Deus restaurador e também restituidor. Você crê nisso? Você crê? Porque esse é o desafio da fé, meus amigos, meus irmãos. Esse é o desafio da nossa fé: sonhar, pedir a Deus que abra os nossos olhos, não apenas para ver o que está aqui no exato momento presente, mas o que Ele está fazendo, e o que Ele fará, aquilo que ainda nós não vimos, mas nós estamos vendo pelos olhos da fé, sonhando, esperando em Deus. Deus é sua fortaleza, amém? Creia nisso, Deus é sua fortaleza, Ele está te protegendo para trazer esperança, trazer bons sonhos. Nós precisamos ser, na verdade, meus irmãos, prisioneiros de Deus, não do medo, não da angústia, não ser prisioneiro da solidão, do desespero, mas sim prisioneiros da esperança, do sonho e da fé. Deus quer te dar sonhos, amém? Sonhos. E assim você vai poder exercitar a sua fé. Que novos alvos espirituais venham surgir para a sua vida. Que novos alvos emocionais, educacionais, financeiros, do reino que Ele quer dar a você. Nada limita o agir de Deus, acredite, nada. Continue tendo esperança, crendo que Deus é sua fortaleza e que os céus estão abertos. Continue sonhando, continue fazendo planos em fé. Deus está dizendo para você: não pare, não deixe a desesperança, o medo te limitar. Continue fazendo planos e sonhando, sabendo que Deus é sua fortaleza, o seu refúgio, e os céus estão abertos, amém? O céu não está de quarentena, acredite, nada limita o céu não está de quarentena, nós estamos, mas mesmo assim, nós carregamos o céu dentro de nós,
Então nós podemos continuar tendo esperança e avançar e não parar com os nossos sonhos. Amém? Você crê nisso? Amém? Traga o céu para dentro de você. Continue tendo esperança em Deus. Do que você nesse dia tem sido prisioneiro? Do que você por esses dias tem sido prisioneiro? Deus está dizendo: seja prisioneiro da esperança e da fé. Seja prisioneiro da esperança e da fé. Continue. Outra figura que ilustra a promessa do Senhor aqui é o arco e a flecha de Deus. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. O arco e a flecha aqui era símbolo de força e poder. Arco e flecha, lembre, força e poder. Os arcos antigos, no formato de sigma, sigma é a 18ª letra do alfabeto grego. E essa letra no alfabeto grego é como se fosse o M maiúsculo, mas virado, tombado. Pega o M maiúsculo, virado. Esse era o símbolo do arco para lançar a flecha. Porque esses arcos, apesar de serem muito duros para esticar, mas eles podiam lançar uma flecha com uma força com mais de 120 metros, ao ponto assim de perfurar, ou seja, transpassar o escudo. Então nessa figura, Deus, Ele é o arqueiro. Essa figura traz Deus como o arqueiro, que pode esticar o arco duro, mas o arco e a flecha é o seu povo, que está em suas mãos. Você entende isso? Você entende isso? O seu povo seria então instrumentos do seu poder aqui na terra. Os povos viriam o seu poder através da vida dos feitos do seu povo. Irmãos, que promessa é essa que Deus, tremenda, que Deus faz? E Ele traz a figura desse arco. Deus iria fazer grandes coisas, impossíveis aos olhos humanos, através do seu povo, e foi justamente isso que aconteceu. O arco de Deus, o arco e a flecha de Deus fizeram a sua parte. Quem pode lutar contra Deus, não é verdade? Quem pode lutar contra Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Hoje Deus está nos prometendo que através dessa promessa Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém? Você crê nisso? Deus irá fazer grandes coisas. Jó capítulo 5, versículo 9 diz: Ele realiza as maravilhas, Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Aleluia, meu irmão. Essa palavra é poderosa para mim e para você. Os atos do seu poder, eles serão vistos simplesmente porque Ele é o arqueiro. Deus é o arqueiro. E nós somos as suas flechas. Somos os arcos e as flechas nas mãos de Deus. Amém? Amém? Você crê nisso? Diga para a pessoa que está próximo de você: você é arco e flecha na mão do Senhor. Diga para ela: você é arco e flecha, meu amado irmão. Que promessa poderosa! Seja arco e flecha, força e poder nas mãos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é poderoso. Hoje Deus está te prometendo que fará grandes coisas através da sua vida.
Pense nisso, grandes coisas. Outra figura que ilustra a promessa do Senhor aqui é o toque da trombeta e a marcha do rei no meio do seu povo. O toque da trombeta e a marcha do rei no meio do seu povo. Diz a palavra: então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago, o soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O toque aqui é um convite para a intimidade. O toque, ele representa, o toque da trombeta, a santa convocação do povo na cidade de Deus. O toque, ele representa o caminhar do Senhor no meio deles. Isso é intimidade. O povo de Israel estava com Deus novamente. Você entende isso? O toque representa uma promessa de comunhão e intimidade. Representa o toque de Jesus em nós. Amém? O toque de Jesus em nós. Assim como Jesus tocou na sua caminhada aqui na terra aqueles leprosos, e eles foram curados com o toque de Jesus. A mulher que tocou na roupa do Senhor, crendo que seria curada, havia um toque ali de fé. O Senhor está te convidando nesta noite a você ter o toque dele. Ele convida à intimidade. Só pode ser tocado quem está perto, não é verdade? Só pode ser tocado quem está perto. Só é íntimo quem está próximo. Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Essa é a palavra do Senhor. Esteja por perto, esteja perto de mim, esteja buscando, não fique longe. Ei, não fique longe. Deus está dizendo: não fique longe, fique perto. Quanto mais você estiver perto do Senhor, maior será a bênção. Amém? Quanto mais perto de Deus, maior será a sua bênção, acredite. Outra figura que ilustra aqui a promessa do Senhor é pisando as pedras das atiradeiras. O Senhor dos exércitos, diz a palavra, os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. As atiradeiras aqui eram armas poderosas, armas de precisão para os exércitos antigos. Você deve ter visto isso já em alguns filmes de época, de medieval, aqueles filmes de guerra, quando o exército prepara as atiradeiras e lançam aquelas pedras. Elas são poderosas demais para derrubar o exército do inimigo. E aqui a figura, olha só, com essas pedras, preste atenção, as promessas contidas nessa figura, era de que as pedras, elas não seriam capazes de ferir o povo de Israel. Ao contrário, elas iriam pavimentar o seu caminho. Olha só que promessa poderosa. Eles marchariam, o povo ia continuar marchando sobre as pedras que eram lançadas pelos seus inimigos. Isso não significa, meus irmãos, que o caminhar com o Senhor seja um caminhar sem pedras, sem dificuldades, sem lutas, não é verdade? Não. Mas significa que o pacto que nós temos com o Senhor, Ele nos permite caminhar sobre o que nos ataca e nos aflige. Sabe por quê?
você está sob a proteção de Deus, porque por Ele nós somos mais que vencedores, e é Ele que está lutando por nós. Então você precisa sair daqui para caminhar sobre as pedras das atiradeiras. Caminhe sobre as pedras das atiradeiras. Cada situação difícil que você porventura esteja enfrentando, desafiadora, entenda, será um degrau para a sua conquista. Creia nisso. As afrontas, intimidações, elas voltarão ao seu favor. O seu caminho está sendo pavimentado por Deus, amém? Então toda arma forjada contra você não te ferirá, muito pelo contrário, se atirarem pedras, serão para pavimentar o caminho que Deus está te levando para a conquista, para a vitória. Aleluia, aleluia, irmãos. Deus faz as coisas ruins que vêm contra nós transformarem em algo bom, algo de crescimento, de amadurecimento, algo que vai fazer com que nós possamos continuar o caminho. Você crê nisso? Então fique firme. Fique firme, não deixe que a luta, as provações, as dificuldades, as afrontas, perseguições, seja lá o que for, tirem você do foco do caminho, mas fique firme, sabendo que Deus é sua proteção, e que nenhuma arma te ferirá, amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado. Essa sim é a promessa, a palavra do Senhor para o seu coração. Sexta, outra figura, deixa eu correr aqui que meu tempo já está mais que esgotado. A bacia da aspersão transbordando. Essa figura da promessa do Senhor, a bacia da aspersão transbordando. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Olha, aqui representa o transbordar da abundância do Senhor. Eu disse agora há pouco que o céu não há escassez, há abundância, amém? E Deus é um Deus que provê, é um Deus que multiplica, um Deus que aumenta. Você precisa acreditar nisso. Em Deus há abundância, há um transbordar da abundância dEle. Quanto mais tentarem afligir, mais o Senhor transformará em bênção, porque o céu está cheio da bondade de Deus, amém? O céu está cheio da provisão, o céu está cheio dos recursos. No céu não tem escassez. Então, que nessa noite você receba o transbordar da abundância do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus recursos, sobre a sua vida financeira, sobre a sua família, o transbordar da abundância sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, o transbordar da sua abundância sobre o seu ministério. Que o transbordar da abundância do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu caminho, amém? Amém? Sétima figura que ilustra a promessa do Senhor, são as joias da sua coroa. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, o salvará, diz a palavra, como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Aqui as joias da sua coroa representam que o nosso resgate, entenda isso, o nosso resgate se torna em glória para o nosso Senhor.
Quantos são salvos por Jesus Cristo aqui, amém? Você é salvo por Jesus? É para a glória do Senhor. Você foi alcançado por Deus. Você alcançou a salvação através de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Em tudo que Deus tem feito na sua vida, é para a glória dEle, amém? Todos que vão nos ver, que vai ver você, meu amado, minha irmã, meu irmão, eles vão contemplar a glória do Senhor na sua vida. Isso é poderoso, isso é tremendo. Você é a prova viva de que Deus existe. Aleluia, aleluia. Você é a prova viva de que Deus existe. Ah, meu irmão, eu e você somos o milagre do Senhor. E estamos aqui testemunhando Deus, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus, porque tudo é para Ele. Nossa vida é uma prova do seu amor. A sua vida é prova do amor de Deus. A sua vida é prova do amor de Deus, do poder de Deus. A sua vida é prova da salvação de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Muitos verão a gratidão, o louvor de gratidão que sairá da sua boca. Então eles temerão e confiarão no Senhor, porque tudo que Ele tem feito em mim e em você é para o seu louvor e para a sua glória. Aleluia, aleluia. Oitava e última, para finalizar aqui, ilustração de cada figura aqui da promessa do Senhor, está no capítulo 10, o verso 1, as chuvas da primavera. As joias da sua coroa são louvor e glória ao Senhor, e as chuvas da primavera são orações respondidas, porque diz assim o texto, olha como diz a palavra: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Peça ao Senhor chuvas de primavera, orações respondidas, amém? Repita comigo: orações respondidas. Orações respondidas. As chuvas da primavera representam a bênção do Senhor e a produção abundante. A tradução, algumas traduções diz chuva seródia, é isso? Está aí na sua Bíblia? Algumas diz chuva seródia, ou seja, a chuva atemporal, ou seja, a chuva para preparação, para que venha o fruto, a colheita. Olha o que Deus está dizendo para você: há uma chuva de primavera sobre você, a chuva seródia, seja, há uma chuva de preparação, entenda isso, para você receber as bênçãos do Senhor. Quantos querem? Quantos querem essa chuva? Amém? Fique de pé, faça assim: Deus, chuva de bênçãos, a chuva da primavera. Fala: Deus, eu quero a chuva da primavera. Essa é a palavra, essa é a promessa. Peça ao Senhor. Por isso que eu estou dizendo, peça: Deus, eu quero a chuva da primavera. Deus, aqui a palavra ela nos desafia a orar para que as chuvas da primavera caiam sobre nós. Você está preparado? Você está preparado? Meu irmão, prepare-se. Há uma chuva de primavera vindo. Ela é temporal. Ela não há uma data, não há nada que limita. É quando Deus diz: virá. Você receberá essa chuva.
para que você então seja abençoada. Esse é o convite do Senhor, para que eu e você possamos pedir chuvas da primavera. Ele diz: peça e eu darei. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem traz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama chuvas de bênção sobre cada família aqui representada, sobre cada vida, cada filho e filha do Senhor nesta noite. Derrame chuva, a chuva da primavera. Estamos prontos, ó Pai, com o coração cheio de fé, de esperança, confiados no Senhor, porque há um tempo, há uma chuva, temporal, o Senhor quer nos abençoar, e chuvas de bênção estão caindo sobre cada um de nós, os teus filhos. Senhor, nós recebemos essa palavra no nosso coração, com fé, acreditamos e cremos em cada promessa do Senhor para o seu povo. Nós somos o seu povo, o povo escolhido do Senhor, e eu sei que o Senhor está pronto a nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, todos os dias. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.